Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. É um prazer, uma alegria estar com vocês todos os dias, servindo ao Senhor através do Ministério da Palavra. E como nós trabalhamos nas redes sociais, a colaboração de todos é muito importante. Então hoje eu quero te fazer mais uma vez esse pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar as pregações você vai receber a notificação. E principalmente, compartilhe todos os dias. Compartilhe nos seus grupos, é muito fácil. Me ajude a evangelizar, me ajude no crescimento do canal. E não deixe também de deixar o seu like, porque o YouTube, ele entende isso, que quanto mais curtidas, quanto mais like tiver, o YouTube vai entender que o canal é importante. E assim, o YouTube vai distribuir para mais e mais pessoas. E juntos, nós vamos continuar levando essa pregação diária, que é feita de uma forma simples, para que todos possam entender e para que a palavra do Senhor possa ficar gravada no coração de todos. Jesus, antes de subir ao Pai, ele tem ainda esse encontro com os discípulos. E é muito interessante que, se nós lermos alguns versículos anteriores do Evangelho de hoje, o que aconteceu? Depois que Jesus morre, os discípulos ficaram muito desanimados. E Pedro, então, ele fala com alguns discípulos que ele iria pescar. E alguns vão com ele. E quando o Evangelho mostra isso, nos dá a entender que é como se Pedro estivesse desistindo da missão. É como se Pedro estivesse voltando a ser o Pedro pescador de peixes. E ele estava desistindo de ser pescador de homens. E Pedro então vai pescar, alguns discípulos vão com ele. E aí acontece a manifestação maior do amor do Senhor. Porque Pedro poderia desistir, mas Jesus não havia desistido de Pedro. E Jesus então, ele vai ao encontro de Pedro. Ele vai buscar Pedro de novo. E agora, para confiar a Pedro
a maior de todas as missões: ser o pastor, ser o líder, ser a voz do Senhor para os discípulos e para a igreja. E aí então, Jesus se aproxima deles, eles estavam no mar, não conseguiam pescar, e aí o Senhor manda que eles lançassem a rede, eles pescam novamente, e João vai dizer: é o Senhor. E aí então aqueles discípulos vão ao encontro de Jesus, e ali na refeição, quando eles estão comendo, ali Jesus então tem esse diálogo do evangelho de hoje, esse diálogo maravilhoso com Pedro. Porque quando Jesus olha para Pedro, depois deles comerem, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Mas a primeira pergunta, Jesus vai dizer: Pedro, você me ama mais do que a esses? Você me ama mais do que tudo, Pedro? E Pedro então fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí então, Jesus vai dar a Pedro essa grande missão. E é por isso que o Senhor fala com Pedro. É por isso que o Senhor pergunta para Pedro se ele o amava mais do que qualquer coisa. Porque o Senhor precisava desse amor incondicional. E por que o Senhor escolhe Pedro? Porque Pedro, quando foi chamado, ele já tinha essa missão. Lá no início, o Senhor falou com Pedro e deu para ele uma oportunidade de deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. E quando nós lemos nos evangelhos, Pedro sempre tomou a frente. Pedro sempre se colocou como uma voz de liderança quando ele falava em nome dos apóstolos, em nome dos discípulos. E aí então, Pedro vive esse chamado, mas foi esse mesmo Pedro que mostrava ser enérgico, que mostrava que defenderia o Senhor, é o mesmo Pedro que nega Jesus. Mas também é o mesmo Pedro que vai se arrepender e que vai voltar para o Senhor. E quando Jesus chama Pedro, o Senhor está dizendo: olha, Pedro, você me negou, é verdade, mas eu já te perdoei. Sabe, meu irmão e minha irmã, o Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não estou agora aqui para apontar o que você fez. Eu estou aqui porque eu preciso de você para continuar a missão. E o Senhor então, quando ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses? E quando Pedro responde sim, é como o Senhor dizendo para ele: então, Pedro, se você me ama mais do que eles, você vai demonstrar que me ama cuidando deles. Olha que coisa linda, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Jesus entrega a igreja, quando Jesus entrega as ovelhas para Pedro pastorear, Jesus está dizendo claramente para Pedro que tudo que ele viveu, tudo que ele fez, era agora para fazer de uma forma ainda maior. Porque a partir daquele momento, a maneira que Pedro demonstraria para Jesus que o amava de verdade, não era com palavras, mas era cuidando das ovelhas, era cuidando dos irmãos, era estando à frente do rebanho. Essa era a maior prova de amor, um amor incondicional, um amor expresso com a vida, um amor expresso com a alegria. E é esse amor que o Senhor queria de Pedro. E isso para nós, hoje, tem uma grande importância. Porque não basta nós dizermos: eu amo o Senhor. Não basta dizer: eu tenho fé. Não basta dizer: eu sou católico, eu sou cristão, eu sou batizado. Nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes. E nós demonstramos que nós amamos a Deus, que nós amamos ao Senhor,
se nós amarmos os nossos irmãos e cuidarmos uns dos outros, estendermos a mão um para o outro e ajudar o outro a ir para o céu. É aí que está o grande segredo do amor, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez aqui na terra. Ele nos amou até o extremo, ao ponto de entregar a vida por nós. Era uma grande missão. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele seria o escolhido para esse propósito. Por isso que Jesus vai de novo atrás de Pedro, porque a missão dele ainda não havia acabado. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus não desiste de mim. É por isso que Jesus não desiste de você, porque o Senhor tem propósitos, porque o Senhor tem planos para a nossa vida. É você que está ouvindo essa palavra, o Senhor tem propósito e plano para você. É por isso que Ele bate na porta do seu coração todos os dias. É por isso que quando nós nos afastamos dele, como Pedro queria afastar, Ele vai ao nosso encontro. E mesmo diante dos nossos pecados, dos nossos erros, das vezes que negamos o Senhor, Ele continua nos amando. E a pergunta que o Senhor fez para Pedro é a pergunta que Ele faz para mim, que Ele faz para você hoje. Você me ama? E se eu responder que eu amo o Senhor, Ele vai dizer, então cuida. Ama o seu irmão. Ama o seu irmão. Ama a sua família. Ama a sua comunidade. Ama aquilo que eu te confiei. Porque a única maneira verdadeira de nós demonstrarmos que nós amamos o nosso Deus é amando os irmãos. É procurando fazer pelo outro aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E o Senhor, Ele pergunta para Pedro 3 vezes. E na terceira vez, é muito bonito, porque quando o Senhor pergunta pela terceira vez, Pedro ele fica perturbado, ele se entristece. E aí ele vai dizer, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro estava dizendo, Senhor, o Senhor sabe o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã. O Senhor conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que eu errei, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Quando Pedro fala isso, o Senhor confirma então que toda a obra, todo o trabalho que o Senhor teve de cuidar de Pedro durante 3 anos, de moldá-lo, estava sendo confirmado ali. Porque agora já não seria mais o Pedro que iria pegar uma espada para cortar a orelha de um soldado. Seria o Pedro que iria estender a mão e dizer para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. Era aquele Pedro que defenderia a igreja, que defenderia o Senhor, não com armas, mas que defenderia o Senhor com o poder da fé, com a ousadia do Espírito Santo. É por isso então que o Senhor olha para Pedro com amor e dá essa missão para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Você a partir de agora, Pedro, é o pastor das minhas ovelhas. A você eu confio essa missão. E no final da conversa com Pedro, o Senhor já antecipa como seria o martírio de Pedro. E Pedro, quando ele morreu crucificado. Mas quando foram crucificá-lo, ele disse, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que foi o meu Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse é Pedro. E essa é a grande obra que o Senhor realizou na sua vida. E através dele, e através desse pastoreio,
A igreja está de pé até hoje. E essa igreja vai permanecer de pé. E mesmo que o mundo todo feche as portas, a igreja vai continuar triunfando. A igreja vai continuar vencendo. A igreja vai continuar cumprindo o seu papel. Meu irmão e minha irmã, hoje eu queria dizer para você em nome de Jesus, essa palavra, ela é muito forte, mas é uma palavra de vida para cada um de nós. No final, o Senhor fala com Pedro: segue-me. Olha para vocês verem, Jesus vai buscar Pedro e chama: Pedro, segue-me. Aquele mesmo segue-me que ele falou lá quando ele chamou Pedro. Me segue, eu vou te fazer pescador de homens. E agora Jesus fala: segue-me, Pedro, porque você vai cuidar das minhas ovelhas. Oh, meu irmão e minha irmã, a nossa maior missão é cuidar uns dos outros. A nossa maior missão é essa aqui na terra: evangelizar. Nós não fomos chamados para acusar uns aos outros, para jogar pedra uns nos outros, não. Nós somos chamados para cuidar um do outro, cuidar até que o Senhor volte. Então estenda suas mãos. Sinta, você é uma ovelha amada do Senhor. E tudo que o Senhor tiver que fazer, guarda isso no seu coração. O Senhor nunca vai desistir de você. Enquanto você tiver fôlego de vida, Ele vai te chamar: segue-me. Ele vai te perguntar: você me ama? Porque o Senhor, Ele tem um amor eterno por mim. Ele tem um amor eterno por você. Por isso que o Senhor falou com ele: Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu queria que nesse momento você pudesse sentir o mesmo olhar que o Senhor teve para Pedro. É o mesmo olhar que, através dessa palavra, Ele está agora tendo por você. E entenda, Jesus foi naquele lugar para trazer Pedro de volta. Jesus hoje está aí tocando no seu coração, porque Ele quer te chamar de volta. Não demore. Volte para o Senhor, porque Ele te ama. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, enquanto eu estava aqui na pregação, eu estava imaginando, até com os olhos fechados, imaginando esse encontro do Senhor com Pedro e com aqueles discípulos. Mas eu me alegro, Senhor, porque esse encontro também o Senhor teve comigo. O Senhor já teve com muitos que estão ouvindo essa palavra. E hoje eu creio pela fé que o Senhor está tendo um encontro com muitos também. Muitos que por qualquer motivo desistiram de te servir, desistiram de te amar, desistiram da igreja. Hoje, Senhor, o Senhor está estendendo as mãos. Eu posso sentir a sua presença, Senhor. Eu posso sentir o Senhor tocando. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de São Pedro. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por dar essa missão a Pedro de pastorear a sua igreja. E hoje também o Senhor conta com cada um de nós para cuidar uns dos outros, para sermos bênção na vida dos outros. E segurando na mão do outro, nós caminharmos juntos até o céu. Bendito seja o Senhor. E que hoje, Senhor, hoje, não amanhã, hoje, muitas pessoas possam ouvir a sua voz. Vem e segue-me. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.